Vamos falar um pouquinho sobre essa que ficou conhecida aí como a tese do século, né? A tese que definiu sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é uma decisão extremamente relevante para todos os contribuintes, que pode sim trazer aí um caixinha de volta, né? Que é muito importante. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viviane, você está no canal da Farma Contábil no YouTube. Este é o Descomplica Farma, você já sabe, aquele programa que de 15 em 15 dias tá aqui no canal para descomplicar o dia a dia da sua farmácia e da sua drogaria. E você não pode deixar de se inscrever de graça, não te custa nada. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que a gente publica um vídeo novo, chega uma notificação no seu celular e assim você não perde nenhum conteúdo que a gente publica aqui, tá bom? No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. O que você acha de receber uma graninha de volta? Isso mesmo, isso acontece, viu? A gente não só paga. Em algumas situações a gente recebe um dinheiro de volta. A gente vai falar hoje sobre recuperação de créditos tributários. Será que a sua farmácia pagou a mais para o governo e agora tem a possibilidade, a oportunidade de reaver essa quantia, de reaver esse dinheiro? Se você ainda não sabe, uma decisão do STF determinou que o valor pago de ICMS possa ser descontado da base de cálculo para pagamento do PIS e da COFINS. Mas calma, é complexo e por isso eu trouxe dois especialistas aqui hoje no programa para conversar comigo sobre esse assunto. Paula Ribzuk, pós-graduada em Direito Tributário e Contabilidade Financeira e Tributária, e o contador da Farma Contábil, Bruno Moura. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal, um prazer enorme ter vocês aqui para falar sobre como a farmácia pode ter essa graninha de volta. E eu já quero começar perguntando para Paula, pedindo para Paula explicar melhor um pouquinho sobre essa decisão do STF, que, se eu não me engano, é de 2021, né? De 2020, 2021, Paula, agora eu fiquei perdida no ano. Explica pra gente, por favor. Legal. Bom, primeiro, antes de responder, só gostaria de agradecer pelo convite, né? Uma grande satisfação participar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa que ficou conhecida aí como a tese do século, né? A tese que definiu sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é uma decisão extremamente relevante para todos os contribuintes, que pode sim trazer aí um caixinha de volta, né? Que é muito importante. Bom, Vivi, essa decisão, ela finalizou agora em 2021, tá? Então, é uma decisão que foi finalizada agora. O mérito dessa decisão, que é justamente a decisão sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, na verdade, aconteceu lá no dia 15 de março de 2017. Só que a Fazenda Pública havia entrado com embargos, que o STF finalizou o julgamento agora, em 2021. Então, é uma tese agora bastante recente. O que é essa decisão? Bom, através dessa decisão, ela decorreu aí do tema 69 da repercussão geral do STF, que é justamente um tema muito relevante, né, que fala sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e o tribunal entendeu que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, justamente porque o ICMS não se enquadra ali no conceito de receita bruta ou de faturamento. E vamos lá, né? É bastante óbvio. O ICMS, ele ingressa no caixa da farmácia, por exemplo, como a gente está falando para esse segmento agora, ele entra no caixa da farmácia, compõe ali o faturamento, a receita bruta, por um instante, no momento que houve o ingresso, mas a farmácia é responsável por fazer o repasse para o Estado, que é quem tem direito a receber o ICMS, que é um tributo de natureza estadual. Então, ele não vai compor o faturamento lá no final e a receita bruta. Logo, não deve ser tributado pelo PIS e pela COFINS, que são espécies tributárias que incidem sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Então, trocando em miúdos, né, é basicamente isso. Bruno, você já me deu um exemplo sobre essa decisão. Você falou assim, Vivi, imagina uma farmácia que faturou 100 mil e pagou 50. Conta esse exemplo aqui pra gente agora, por favor. Então, Vivi, vamos lá. Vamos supor que uma farmácia ela teve o seu faturamento em torno de 100 mil naquele mês, né? E na hora que ela calculou o PIS e o COFINS, ela calculou sobre esses 100 mil. Tá? Eu não estou fazendo as considerações de produto monofásico, não estou dando apenas um exemplo. Tá? Então, vamos supor que ela fez o cálculo do PIS e da COFINS sobre 100 mil, onde, na verdade, não deveria ter sido sobre 100 mil, e sim sobre 90 mil, por exemplo. Vamos supor que a saída da base de cálculo ou a exclusão da base de cálculo, tá, fosse 10 mil.
E aí, ao invés de calcular sobre 100 mil, ela deveria ter sido calculada sobre 90 mil reais. Tá? E aí, o valor do PIS e da COFINS que você pagou, que a sua farmácia pagou na época, né, sobre 100, não deveria ter sido sobre 100, e sim sobre 90, e essa diferença você tem a grande possibilidade, tá, de retornar esse valor para o caixa da sua farmácia, ou através, tá, de recursos financeiros, depósito em conta, que seja, ou através de abatimento dos seus impostos futuros, o que geralmente acontece, né, são as farmácias, as empresas optar, tá, pela compensação desses valores que ela pagou a maior no passado nos impostos futuros. Tá? É uma grande oportunidade para as empresas reaver valores, reaver dinheiro para o caixa da sua farmácia. E isso que você está falando nada mais é que a recuperação de crédito tributário, né? O nome técnico que a gente dá para isso é recuperação de crédito tributário. Bom, você quer recuperar imposto pago a mais? Conta para mim porque eu quero saber. Se você quer recuperar, coloca aqui embaixo nos comentários, #quero recuperar. E olha que bacana, essa recuperação de crédito do PIS, da COFINS, que você pagou além do que devia, é um novo serviço da Farma Contábil, realizado inclusive em parceria com a Paula, que vai fazer uma dobradinha ali com o Bruno para ajudar a sua farmácia a ter essa graninha de volta, beleza? Paula, essa recuperação que a gente está falando aqui de crédito, ela pode ser... na verdade, ela não pode ser, não é isso que eu quero perguntar. Eu quero perguntar se ela é apenas na área jurídica ou se ela pode ser feita no campo administrativo. Eu sou uma farmácia, quero receber um imposto pago a mais de volta, eu tenho que entrar na justiça? Precisa? Não há mais essa necessidade, Vi. Então, como essa decisão ela foi finalizada e foi uma decisão em âmbito de repercussão geral, que é uma decisão que no âmbito jurídico atinge a todos os contribuintes, independente de judicialização, agora que o acórdão já foi publicado em diário oficial, já não se tem mais nenhuma dúvida sobre essa questão, é um trabalho a ser realizado na via administrativa. Inclusive, caso o contribuinte, seja aquele contribuinte mais receoso, fala, não, eu quero entrar com uma ação judicial, a gente ainda corre o risco de entrar com uma ação judicial e perder tempo, literalmente, porque pode ser que o juiz tenha um entendimento falando assim, eu vou extinguir esse processo sem resolução de mérito, uma vez que você já tem o caminho da via administrativa. Não tem por que você vir aqui abarrotar mais ainda o nosso judiciário, sendo que já pode fazer isso administrativamente. Inclusive, nós temos já até parecer da PGFN, né, falando sobre a dispensa de recorrer ou contestar, no caso que um contribuinte vai buscar esse direito dele. Então, é um trabalho a ser realizado totalmente na via administrativa. Fora que a gente sabe como a justiça brasileira é lenta, como demora para a gente conseguir resolver alguma coisa na justiça. Bruno, para as farmácias, existe algum risco em pedir essa recuperação de crédito? Por exemplo, o dono da farmácia pode pensar assim, não vou mexer com isso não vou pedir para recuperar crédito não, porque o governo pode, sei lá, pensar que na verdade, em vez de ter para recuperar, eu estou devendo. Então eu não quero mexer com isso, deixa isso quieto. Existe risco para a farmácia nesse processo? Vivi, eu acho que não tem risco nenhum, né? Todo esse processo é feito de forma administrativa, como a própria doutora Paula citou. Então, assim, os riscos, eles são praticamente zeros, é tudo feito via sistema, onde você faz todas as informações de forma online, todos os processos de recuperação de crédito tributário, ele é feito de forma online, então eu não vejo risco nenhum. Importante citar que, eu acho que nós não comentamos, importante destacar que esse trabalho de recuperação de crédito tributário que a Farma Contábil está fazendo, tá? No que tange à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é somente para as empresas de lucro presumido e de lucro real. Tá? As empresas do Simples Nacional não têm essa possibilidade no que tange a esse tipo de recuperação. Existem outras possibilidades de recuperação de crédito tributário para as empresas do Simples Nacional. Existe, tá? Você, quando faz o cálculo do Simples,
você tem ali as considerações ou as segregações de PIS e de COFINS de produtos monofásicos, ICMS de substituição tributária. Se você não tiver uma configuração tributária de produtos feita de forma adequada, você pode pagar impostos a mais por conta disso, ou uma contabilidade, tá, que não especializada no seu segmento pode estar fazendo alguma consideração errada desses impostos no ato desse pagamento. Então, você tem a possibilidade, estando no Simples Nacional, de recuperar créditos tributários nesse sentido. Paula, eu quero falar agora sobre o período. Me parece que tem um período para a empresa recuperar, pedir a recuperação desses créditos. Se ela não seguir esse prazo, ela pode perder e aí ela não consegue mais. Explica para a gente qual é esse período, esse prazo aí de exigência que as empresas têm. Legal, Vivi, vou até aproveitar para pegar um gancho também na pergunta anterior que o Bruno respondeu, que foi sobre o risco para o contribuinte, né? Realmente não há qualquer risco para o contribuinte, desde que sejam respeitadas as diretrizes estabelecidas na decisão do STF sobre essa recuperação. Então, um ponto, né, justamente que o STF estabeleceu, foi o ponto sobre o período a ser recuperado. Então, o tribunal, na decisão final dele, ele disse assim, que o contribuinte que entrou com ação judicial até março de 2015, até 15 de março de 2015, anterior a este período, vai poder se valer dos créditos, considerando o prazo prescricional que atingia a ação dele. Se o contribuinte tiver entrado com a ação lá em 2010, ele vai, quando a ação dele transitar em julgado, vai ter direito ao crédito desde 2005, respeitando o prazo prescricional. Por outro lado, o contribuinte que até hoje, por exemplo, ou após 15 de março de 2017 não entrou com essa ação judicial, ele foi atingido com aquilo que a gente conhece no mundo jurídico como modulação dos efeitos da decisão. Então, o tribunal modulou os efeitos, dizendo o contribuinte que não entrou com a ação judicial antes de 15 de março de 2017 só vai poder se valer dos créditos a partir de 16 de março de 2017. Então, a gente tem que respeitar esse limite temporal estabelecido. E, falando sobre perder o crédito, o que acontece? Tendo em vista esse prazo estabelecido pelo tribunal, vamos colocar aqui para arredondar abril de 2017 para frente, isso significa que o contribuinte que começar a fazer essa recuperação apenas em maio de 2022, ele já vai começar a perder crédito para prescrição, porque a partir de maio de 2022 já se passaram 5 anos, então cada mês que ele deixa de fazer a recuperação é um mês de crédito que se perde para a prescrição, uma vez que em matéria tributária a prescrição é quinquenal, que é dos últimos 5 anos. Bom, então, olha, fique atento ao prazo para você não perder essa oportunidade, né? E Bruno, existe algum percentual médio de recuperação para farmácias e drogarias? Então, nesses últimos levantamentos que a Farma Contábil fez, esse percentual ele varia de 6% a 10% sobre o valor da guia paga. Exemplo, se você pagou, né, ou você paga o valor de R$10.000 de PIS e de COFINS juntos, você deve ter de crédito ali entre R$500 a R$1.000 de créditos, de valores que você pagou a mais do que deveria. No ano? Não, no mês. Eu dei esse exemplo do mês, que obviamente pode valer para o ano também. Então, né, se você paga mensalmente um valor de PIS e de COFINS, tá, de 10 mil, você tem ali entre 5% a 10% em média do valor de crédito. Obviamente que isso depende de o quanto que você teve de compras de mercadoria naquele período, né? Todas essas apurações e essas verificações, elas são feitas pela Farma Contábil. Existe uma necessidade dessas análises, desses arquivos de venda da época, dos SPEDs da época, como se faz todo esse processo de recuperação de crédito tributário. Entre em contato com a Farma Contábil, que a gente explica tudinho para você. Tá? Mas, em média, é entre 5% a 10% do valor da guia paga no período. Paula, eu estou um pouco curiosa para entender como que esse dinheiro volta para as empresas. O Bruno já comentou que pode voltar em dinheiro mesmo, que pode voltar em crédito para outros impostos, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, se essa compensação pode ser feita somente no PIS e na COFINS ou se pode ser feita em outros impostos.
Legal, Vivi. Bom, vamos lá. Conforme o Bruno mesmo falou ali no início, né, do nosso bate-papo, realmente a gente tem duas opções para se valer desses créditos, né? Ele pode vir tanto através de um pedido de restituição, então é feito o levantamento, toda a apuração é feita através de um software próprio, que vai olhar ali todos os SPEDs, né? Identificar qual que foi o crédito efetivo que foi pago a maior aí durante o período passível de recuperação, e aí faz-se o pedido de restituição para que isso entre, né, via dinheiro na conta da empresa. Só que esse é um processo mais moroso, né? De acordo com a lei federal, a Receita Federal do Brasil tem um prazo de 360 dias para fazer a análise desse pedido de restituição. Via de regra, ela não analisa em 360 dias e o contribuinte acaba tendo que se socorrer ao judiciário pedindo que o judiciário determine o destrancamento desse pedido de restituição. Esse é o nome técnico, destrancamento. Mas nada mais é do que dizer, Receita Federal do Brasil, seu prazo acabou, analisa aí. Então, acaba sendo um processo mais moroso, demora mais tempo. Uma outra possibilidade é buscar esse crédito via compensação. Então, faz-se a apuração, faz-se a retificação das obrigações acessórias e depois faz a decomp, onde esse crédito ali identificado vai ser utilizado para abatimento dos tributos vincendos nas próximas competências. É possível fazer isso com todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. A única ressalva que é importante fazer, que é em relação à contribuição previdenciária, esse cruzamento só é possível ser feito após o advento do e-social. Antes disso, não é possível utilizar o crédito para fazer o abatimento da contribuição previdenciária, mas em tese com todos os tributos. Então é algo que acaba sendo bastante rápido, porque você apura ali o montante, todos os meses a farmácia tem que fazer o pagamento ali do tributo, né? Vai depender da apuração dela, do IRSS, por exemplo, se é estimativa, se é trimestre, mas PIS e COFINS tem todos os meses, contribuição previdenciária tem todos os meses. Então o crédito ali identificado vai ser utilizado para abatimento desse tributo. A empresa deixa de fazer o desencaixe para o pagamento do tributo e utiliza esse crédito, esse caixa no fluxo dela. Maravilha. Olha, eu quero agradecer demais a participação da Paula e do Bruno. Paula, obrigada. Nada, que isso. Eu que agradeço aí o convite. Foi uma satisfação. Bruno, obrigada. Um abraço, Vivi. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau. Bom, pessoal, lembrando que esse serviço de recuperação de créditos é um serviço novo da Farma Contábil. Eu vou colocar todos os detalhes aqui na descrição desse vídeo para você ter mais informações sobre isso e ter essa graninha de volta para o seu caixa, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que pode aí ter interesse em recuperar esse imposto pago a mais para o governo. Eu te vejo no próximo Descomplica. Obrigada, tchau.